Queridos irmãos, que Jesus possa nos abençoar. Vamos, então, dando continuidade. Semana passada nós tivemos um certo problema com a nossa internet aqui. Então, nós vamos estudando. Hoje nós vamos fazer um trabalho com o chakra esplênico, dando continuidade. O chakra esplênico, ele fica localizado do lado esquerdo, perto do baço, né, que é também chamado um plexo lombar. Então, ele está no sistema raquidiano, L1 a L4, vértebra lombrada, primeira a quarta. Localiza-se na altura dos rins. Então, esse sistema aí, nosso sistema renal, o nosso sistema, né, também na área do fígado, né? Todo esse sistema aí, o sistema hepático, nós vamos encontrar que é trabalhado por esse chakra. Ele que emite as energias que são oriundas do mundo espiritual, oriundas de nosso pensamento, de nossa emoção. É importante a gente observar que, apesar que além desse trabalho dos chakras, mas esse chakra, ele funciona conforme os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, que são essas ondas eletromagnéticas que vamos emitir para o chakra, para que ele trabalhe. E a gente observa muito que, no caso dessa região hepática, onde está o plexo lombar, ou o plexo lombar, e também o plexo solar, nós vamos encontrar que esse sistema, principalmente o fígado, o pâncreas, ele sofre muito com o nervosismo, a irritação. É por isso que aquela pessoa irritada constantemente é chamada uma pessoa bilosa. Então, a gente vê que essa energia, ela gera influência profunda nessa região. Então, nós vamos ver que as glândulas suprarrenais que estão mais ligadas a essa energia. Por exemplo, a energia de medo, ela está muito ligada a essa região dos rins. O medo trabalha muito nas regiões dos rins. A tristeza trabalha muito na região dos pulmões. Então, a gente vê que está muito ligado o centro de forças. Então, o coronário, ele capta junto com a epífise e distribui para o nosso corpo físico, de acordo com a nossa evolução moral, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com os nossos pensamentos. Essa energia que captamos do mundo espiritual ou buscamos na nossa intimidade, lá no inconsciente profundo, que é uma consciência de culpa ou uma recordação do passado, isso vai influenciar no nosso organismo. Então, vamos lá. Inervação da região lombar, genital, abdominal e membros inferiores. Íntima ligação com o plexo sacro. Aqui nós vamos ver aqui, né, um desenho que alguns estudiosos fizeram só para a gente ver como que é esse chakra, né? Ele tem a força primária, né, que vem do astral, que o esotérico chama sempre de astral. A palavra astral vai estar ligada ao mundo espiritual para a gente entender. Ele tem ele é brilhante e de cor solar, como eles mostram aqui para isso, para a gente ter uma noção do que é localização e morfologia, né? Nós já falamos aí. Ele tem uns astores com 7 pás, várias cores com predominância da cor laranja.
As cores básicas são amarelo, roxo, verde. A cor predominante sobre outros matizes coloridos é o vermelho, quase rosa, pois este é o alimento fundamental do sistema nervoso. Então, nós vamos ver aí que todo o nosso sistema de chakras, por exemplo, que são chamados centros de forças, a gente observa que eles vão ter uma coloração. E essa coloração que vai dar predominância nele, nós vamos ver que está de acordo com o nosso pensamento, com o nosso sentimento. Então, vamos lá, situa-se na altura do baço, nós colocamos isso aqui agora, já falamos das cores, né? Função central no corpo perispírito. Vitaliza o perispírito. Permite viajar conscientemente em corpo perispiritual. Então, as pessoas que têm esse chakra bem orientado, bem elaborado, bem equilibrado, bem desenvolvido, alguns estudiosos fazem essa colocação para nós. Eu quero refrisar que, embora André Luiz tratando no livro Evolução em Dois Mundos sobre os Centros de Forças, esse estudo tem muito a ver com os estudos dos esotéricos, aqueles que trabalham muito com profundidade, mas o que a gente viu nesses estudos, Carlos Torres Pastorinho também, que é um companheiro espírita, ele fala o mesmo linguajar, tá? Só para a gente entender qual livro que eu vou achar. A Evolução em Dois Mundos a gente encontra, e também nós vamos encontrar algumas situações no livro Técnicas da Mediunidade, de Carlos Torres Pastorinho, onde ele estuda esse chakra. Vitaliza a função no centro físico, no centro etérico, que é o corpo etérico que ele coloca, vitaliza o corpo físico. Permite a recordação das viagens astrais, sonhos espirituais. Por isso que nem todos conseguem trazer essas recordações. Somente dentro dos estudos são aqueles que têm ele mais desenvolvido, mais equilibrado, mais amplo, que permite. É um estudo, tá? Vitalização do organismo. Absorve o plana, vitalidade do Sol, e distribui pelo corpo. Então, ele capta a energia do plana, que é uma energia solar, e a gente observa nele que ele capta, ele é muito ligado à vitalidade. E é nesse chakra que muitas vezes liga aos espíritos vampirizadores, para tentar tirar esse fluido vital que nós temos no corpo, para que eles se alimentem e se tornem mais humanizados, no sentido de dar continuidade aos prazeres materiais. A função de extrair o plano para vitalizar o organismo é conhecida por certos espíritos do plano espiritual que, por inconcebível abuso, se liga às criaturas das quais quer extrair a vitalidade. Por isso que a pessoa, quando está num processo de vampirização, num processo aí de uma obsessão mais profunda, a gente vê a pessoa ela sendo desnutrida fisicamente. A perda de peso, a gente vê a pessoa ali num processo bem, às vezes, esquálido, com pouco vitalidade. Por quê? Esses espíritos, eles sugam essa energia. E é muito comum, às vezes, a gente sentir isso em determinados lugares. Às vezes, a gente está num ônibus, em tal lugar, a gente sente aquela saída energética, aquele mal-estar, como se nós estivéssemos perdendo energia. Às vezes, nós estamos sendo vampirizados. Ou, às vezes, nós também estamos doando energia para alguém que está ali necessitado. Então, é esse fluido vital
esse é o campo onde tem mais essa energia vital, que é esse chakra que é o esplênico. Age assim os chamados vampiros, que se agrupam como parasitas, em verdadeira simbiose no chakra esplênico, absorvendo para eles a vitalidade que esse chakra recolhe. Então, nós vamos observar aí que é como aquele cipó, aquele cipó parasita que enrosca na árvore e suga seu fluido, do fluido da árvore ali, e a árvore seca. E a árvore perde toda a vitalidade e seca até a morte. Quando nós estudamos nos estudos mais passados, nas outras aulas anteriores, nós estudamos sobre obsessão. A gente viu a obsessão que provoca doença física, a obsessão, se ela chegar a um ponto de intoxicação vital ou intoxicação energética, pode levar a pessoa até a morte. Nós vimos isso na colocação de Manuel Filomeno de Miranda. Nós vemos ali ele colocando para nós relação a esse. Então, nós vamos ver que nós temos que estar bem atentos, bem equilibrados, com pensamentos elevados, não deixar que as emoções doentias tomem conta de nós, para que a gente não sofra esses assédios, como disse Jesus, orai e vigiai, para que não caia em tentação. Então, vamos lá. Deixa sua vítima em permanente estado de astenia psíquica, angústia profunda, levando ao definhamento progressivo. Então, numa obsessão, a gente observa a pessoa, é uma tristeza profunda, porque quando ele liga ali, a gente tem que observar que os chakras, eles são ramificações nervosas. Esse sistema nervoso, ele vai fazendo uma ramificação e forma como um pires, só para a gente ter uma noção. E então, por isso que eles trabalham no corpo todo, eles são interligados um ao outro. Não tem como sentir dor só nesse lugar. Então, vai gerar angústia, vai gerar pensamentos de suicídio, de revolta, e pode levar à loucura, porque está ligado, mesmo que liga ali por ser a fonte principal de determinada energia, mas vai afetar todo o cosmos. É como um câncer, a gente vê que ele contamina ali um órgão, uma célula, e vai aumentando e vai contaminando todo o corpo. Aí começa a atingir, é como os médicos cirurgiões falam, né? Os oncologistas falam que eles ramificaram, que eles espalharam para o corpo todo. Às vezes começou a doença ali no pâncreas, às vezes no fígado, às vezes ali, e ele vai ramificando, porque está ligado, está tudo muito ligado, as células comunicam uma com outra, não tem uma barreira que separa ali, esse departamento do coração, esse departamento, não, a gente vê nas figuras do corpo humano, como está tudo muito junto. Então, ali, um influencia o outro, não tem como achar que vai influenciar só aí. Essa área que vai ser mais atingida, porque ela é portadora dessa energia. Tudo é normal. E a pessoa se depaupera. Desnutrição psíquica. Olha que interessante. Que reflete no físico, atingindo a desencarnação, se não for atendido a tempo. Então, é muito, muito, muito interessante esse processo, porque ela vai ter uma desnutrição psíquica. Porque o espírito, quando ele consegue fazer uma vinculação profunda com o encarnado, nesse processo obsessivo, ele passa a comandar o pensamento do encarnado.
ele passa a emitir toda a sua carga psíquica para o encarnado. Porque o encarnado, ele aceitou, houve uma sintonia, houve uma ligação psíquica entre ambos, eles estão na mesma sintonia, houve afinidade. Às vezes é uma consciência de culpa, às vezes é por causa de um vício, às vezes é por causa de uma coisa que a pessoa tem que permitir. Então, nessa permissão, e que leva a essa ligação profunda, causando alguns distúrbios que nós vamos ver aqui que pode levar à morte por uma desnutrição psíquica, que pode também levar à loucura. De um modo geral, se coloca nas costas do encarnado para sugar com facilidade, pois o sentido giratório das pás impulsiona o prana, que é a energia vinda do Sol, para dentro do corpo, enquanto o espírito infeliz suga pelas costas. O Pastorino, Carlos Pastorino, também coloca assim, é colocado sobre um fluido, sobre um fio fluídico, tá? Essa colocação que é perispírito a perispírito. Então, a gente vai entendendo isso. Então, os perispíritos se ligam para que há essa manifestação mais profunda. Então, às vezes, as doenças psicossomáticas ou as doenças autoimunes são justamente essas cargas emocionais do próprio espírito. E se ele continuar com aquele estado infeliz, ele pode sofrer uma obsessão. Uma obsessão. O doutor Dias da Cruz, no livro que nós psicografamos com ele, Quando a Alma Adoece, ele faz essa colocação que em todo o processo de transtorno emocional, uma depressão e tantas outras, ele viu o fundo espiritual, o elemento espiritual influenciando, por vingança, quando é um espírito que é um inimigo nosso devido aos nossos erros, ou por afinidade, um depressivo atraindo outro depressivo. Então, aquele companheirismo doentio, que potencializa a doença. Então, todo pensamento contínuo nosso de teor baixo, de teor inferior, está sujeito a adoecer o corpo e ter ligação psíquica com espíritos infelizes, que acabam comandando o nosso pensamento. Então, nós temos que prestar muita atenção nesse processo. A ação da desobsessão e libertação são imprescindíveis e sempre tem caráter de urgência. Eu tenho escutado aqui nas nossas reuniões de saúde e espiritualidade, quando nós estamos fazendo a reunião mediúnica em prol dos pacientes, muitos espíritos eles vão dizendo isso. Muitos deles dizem: eu vou colocar ela doida, eu vou matá-la, ela vai adoecer, é um ódio, eu estou comandando. E às vezes a gente vê o paciente chegando aqui num estado lamentável, quase de uma demência. E à medida que ele vai se esforçando, que ele vai passando por tratamento, ele vai melhorando. E os espíritos vão falando que a espiritualidade, através do nosso modesto trabalho, vai desligando esse espírito, trazendo ele para um tratamento que ele também é doente. Ele acha que o ódio, a vingança, vai dar ele a felicidade. Então, os espíritos começam a fazer esse trabalho devido o paciente começar a mudar o seu pensamento, mudar a situação. Karine, por favor, pode falar. Boa noite, Francisco. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos estar aqui com vocês novamente. Quando você fala que a desobsessão ele tem um caráter de urgência na desobsessão, ele tem esse perfil de urgência, a minha pergunta é: o processo de desobsessão ele é progressivo? Quando inicia uma obsessão, ela inicia
calmamente, discretamente, e vai aumentando esses sinais e sintomas no corpo físico com o tempo? Ou a desobsessão ela vem e já começa a apresentar sinais marcantes no corpo físico? Depende do estado que ocorre que essa obsessão, porque ela é simples fascinação, por exemplo, uma depressão, uma obsessão, onde há uma subjugação psíquica e física, aí já há um domínio maior. O corpo pode estar no processo de intoxicação, mas à medida em que vai mudando esse pensamento, que o espírito é retirado, o paciente vai sentindo melhoras. Nós já atendemos pessoas aqui que chegou aqui sem andar, sem falar, e hoje já anda, já fala, já canta, já tem todo um processo de conseguir se libertar. Esse resultado vai depender muito do paciente, porque não adianta tirar o espírito e ele continuar com o mesmo vício mental, com a mesma situação, ele vai atrair outros. Então, conforme o estado é gradativo, mas a gente já vê uma melhora maior naqueles que se esforçam mais para as mudanças necessárias. Mas, geralmente, a gente vê uma mudança bem rápida, depois que o espírito sai e depois que o paciente começa a entrar num outro campo mental, na oração, na leitura, mudanças de hábito. É o que disse, né? Hipócrates, pai da medicina, que quando alguém quer curar, a gente tem que perguntar à pessoa, quando ele busca a cura, se ele está disposto a largar, abandonar aquilo que o adoeceu. O processo é esse. Quanto mais liberto do que causou a doença, mais o corpo vai se refazer. Deu para entender? Ok, deu claramente. Obrigada. Por nada. Íntima ligação com o chakra fundamental, que é o chakra genésico. Ação dupla de obsessores que ele colocou como quadrilhas. Como que é isso? Nós vamos nos remeter no Evangelho de Jesus, quando ele foi a Gadara ou Gerasa, um jovem que estava numa subjugação espiritual, que vivia ali nos cemitérios abandonados, acorrentado ali, e quando Jesus chegou, perguntou a ele, qual o teu nome? Ele disse, meu nome é Legião, porque somos muitos. Então, aí é como uma quadrilha, que ele quis dizer que é um grupo maior, que raramente vem um só espírito obsediar. Porque no mundo espiritual, nós vamos ver espíritos com uma experiência muito grande de obsessão. São treinados, eles estudam detalhes. Nós vamos encontrar isso no mundo espiritual, esses espíritos com larga experiência em dominar. Mas só há obsessão se nós permitirmos, se nós entrarmos na mesma faixa de sintonia. Se os médiuns passistas espíritas pudessem desenvolver com segurança o chakra esplênico, se tornariam excelentes terapeutas a produzir curas miraculosas, porque ali ele vai doar plana. O médium de efeitos físicos, ele tem esse chakra bem desenvolvido, porque ele já recebe no mundo espiritual todo um processo de aparelhamento desse chakra, mas é um problema que ocorre com o médium de efeito físico. Se ele é portador de muito plano dessa energia física, que é o ectoplasma, que são as emanações das células, ele também é muito visado por esses espíritos vampirizadores, porque ele produz ele tem que estar muito vigilante, ele produz muito ectoplasma. Então, é um médico que tem que estar muito atento, ele é muito visado, principalmente os médicos de efeitos físicos, né? Tem que tomar muito cuidado, todos os médicos, mas principalmente esses.
se tornariam excelentes terapêuticos, né? Ante a abundância de fluidos cósmicos que eles podem absorver por esse chakra, que é um dos mais eficientes restauradores dos plexos nervosos no corpo físico. Então, ali é como a usina energética que alimenta o corpo, como ali no nosso sistema, o sistema nervoso central. Então, nós temos que prestar muita atenção nos nossos pensamentos. Porque quando Kardec fala da obsessão simples, aqueles pensamentos sutis, é uma raiva, aí começa a vir um desânimo, começa a vir um medo, uma irritação, e como nós vai envolvendo e vai crescendo, quando a gente assusta que não, nós estamos sob uma influência psíquica de espíritos com muita larga experiência em domínio mental, porque nós oferecemos suprimento para eles. Inúmeros casos de leucemia são devido à insuficiência desse chakra sob o baço físico, pois reduz-se a absorção dos glóbulos de vitalidade naturais da atmosfera comum e necessários à vitalização sanguínea. Olha como que vem trazendo para nós esse processo aí de desnutrição. E a gente vê que é muito comum na criança. Criança traz um quanto energético muito grande, mas às vezes ela está com anemia. E a gente vê a pessoa quando tem uma anemia, como ele fica magro, como que ele fica sem vitalidade. Porque esse chakra, ele não vai produzir, ele não vai distribuir, captar essa energia da vitalidade. Porque ele que vai alimentar o esplênico que alimenta esse campo celular. Então, a gente observa como a misericórdia divina é fantástica. Por isso que os Espíritos falam que a mesma lei que dirige o universo, ela está dentro de nós. A mesma harmonia. Olha como tudo ali tem os planetas, tem o cometa, tem as estrelas, né? Tem a lua, tem o sol, e a gente vai observando tudo isso aí. Cada um tem uma função. E o nosso corpo é como se fosse um universo, e que traz todo esse potencial para a nossa evolução. Por isso que Emmanuel fala que o corpo é o templo da alma, e a alma é o templo de Deus. Então, nós temos que cuidar do corpo, também cuidar do espírito. Algumas curas se dão devido ao ativamento do chakra esplênico, que favorece o aumento dos glóbulos vermelhos no sangue. Isso se dá pela maior penetração de glóbulos vitalizantes do Sol e demais forças magnéticas do orbe planetário. Então, por que é muito bom pegar o Sol até 10 horas da manhã para a vitamina D? Olha como é importante isso aí. Falta de vitamina D. A falta de vitamina D, ela pode gerar baixa imunidade, justamente por causa do plana. Então, às vezes, a pessoa fica desnutrida. Pois não, Karine? Francisco, quando você fala que esse chakra esplênico, que a maioria dos médicos conseguisse desenvolver esse chakra esplênico, ele conseguiria curas mirabolantes? E agora, nesse momento desse slide, fala que se desenvolver o ativamento do chakra esplênico, agora, nesse momento, nessa fala, o passista consegue ativar esse chakra esplênico do paciente que está em tratamento espiritual? Ou é apenas ou só nós conseguimos ativar o nosso chakra esplênico? Nós conseguimos, e vamos doar. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, né, sobre por que algumas pessoas têm pouco fluido vital, e elas são, às vezes, doentes, com pouca vitalidade.
E os espíritos falam para Kardec que pode ser reposto, pode ter uma reposição desse fluido através do passe. O passe é como uma transfusão de sangue. Nós vamos doar de nossa energia, que é a energia, que é o fluido vital nosso, acompanhado do fluido vital dos espíritos que dirigem o trabalho de passe numa casa espírita séria. Então, nós vamos observando que nós vamos doando para o paciente. Mas se o paciente não mudar a sua forma de viver, aquele fluido vai embora. Nós doamos, mas não houve um armazenamento por parte dele. Então, os espíritos falam que para Kardec pode ser reposto pelo sono, pelos alimentos e também pelo passe. Então, a gente doa o passe, mas a pessoa tem que agora ver o que está levando à perda desse fluido. Então, a gente tem que estar observando como que eu estou comportando, por que eu estou com baixa imunidade. Eu tenho que alimentar, eu tenho que usar algum componente alimentar que vai me dar essa vitalidade, uma vitamina D, a vitamina B, isso, aquilo, na alimentação, para eu melhorar. Então, o médico passista que desenvolve isso, como que ele vai ter que ter? Ele tem que ter uma alimentação saudável, ele tem que ter um controle emocional muito grande, ele tem que ter o hábito da oração, a higienização, porque não é só simplesmente impor as mãos sobre o paciente, não. O chakra, como disse Divaldo, é, acima de tudo, uma doação de amor. Porque o médico, quando ele está impondo as mãos ali, tem que estar pedindo a Deus que doa a energia da cura. Mas a cura vai ser feita pela permissão divina. Nós somos apenas um condutor energético. Não é porque o médico tem muito essa energia que ele consegue não. Mas essa energia, se o médium for um médium vicioso, essa energia vai ficar contaminada. Ele próprio vai ter problema. Ele próprio vai ter problema de saúde. Então, ele tem que saber, porque para quem quer trabalhar na mediunidade exige renúncia, exige disciplina. Não é morrer para o mundo, mas viver para a espiritualidade dentro do mundo, sem fanatismo, sem esses achismos, mas não adianta o médico que bebe, o médico que não se cuida, o médico que usa droga, o médico que fuma, o médico que não tem um hábito da oração, aquele médico. Não adianta, ele pode ter um ponto de energia, mas essa energia está corrompida. Essa energia ela tem que estar pura. É igual alguém que vai doar sangue. Quando nós vamos doar sangue, o nosso sangue é passado por um teste para ver se tem alguma doença, uma hepatite, ou algum componente de AIDS. Hoje, né, deve ter análise se tem um vírus do coronavírus e outros para ver se esse sangue pode ser colocado numa pessoa. Assim é como o passe. Essa energia tem que ser pura. Eu não vou desenvolver o chakra do outro. Eu vou doar para ele o alimento que ele precisa, a energia que ele precisa. Então, vamos lá. Então, nós vamos ver, né, que algumas curas se dão devido ao ativamento do chakra esplênico, que favorece o aumento dos glóbulos vermelhos no sangue. Isso dá pela maior penetração de glóbulos vitalizantes do Sol e demais forças magnéticas do órgão planetário. Depois que o chakra esplênico atrai e incorpora as energias do meio ambiente, com a eletricidade, o magnetismo, os raios cósmicos, as emanações telúricas e energias projetadas pelo Sol, ele a desintegra e as distribui na forma de átomos saturados de energia vital por todo o corpo físico. Olha que maravilha isso aí. Ele atrai toda essa energia, depois ele faz dela uma modificação e distribui em forma de átomos.
Então, André Luiz, no livro Missionários da Luz, ele fala que nós alimentamos mais de energias do que de alimento sólido. Então, a gente está vendo aí essa fala do amigo nesse estudo. Os átomos de plana róseo vão se empalidecendo à medida que deixa o corpo físico através dos poros, constituindo assim a chamada aura da saúde, emanação branca azulada que não deve ser confundida com a perispiritual. Então, essa emanação é uma emanação das células, tá? A aura perispirítica é aquela emanação de nossos pensamentos, de nossas emoções. Então, a gente está observando aí. Semana passada eu falei que eu vi um estudo muito interessante, que foi muitos anos que eu vi, não lembro a fonte, que a mangueira, por exemplo, ela produz uma energia de cor rosa, que só o homem consegue absorvê-la. E ela é muito absorvida por esse chakra, o esplênio. Eu lembro, quando eu trabalhava em reunião de materialização, o espírito, né, era no sábado à tarde, o espírito me falava, quando eu ia me preparar a estudar, ele falou, senta debaixo do pé da mangueira, que é muito bom. E a gente vê como a manga ela é muito rica em ferro, né? A gente vê a riqueza, então é da vitalidade. Então, o suco, a mesma fruta, e também doa essa energia. E fala também que o pinheiro, o eucalipto também traz um ponto energético muito grande. A natureza em si e também a água. Nós vamos encontrar nas obras de André Luiz que os espíritos, à noite, quando as pessoas doentes estão adormecidas, eles levam elas parcialmente e colocam na beira da praia para o corpo perispirítico sugar, absorver esse plano, essa energia que ali é derramada do sol. E a água, por ser um elemento mais simples, é o maior captador de energia. Por isso tem a água fluídica. Então, aquele sol ali, aqueles elementos que existem ali no oceano, são ricos em energias. E o perispírito, não é que ele absorve aquela energia, ele vai levar para o corpo físico. Ele leva para o corpo físico. Então, nós vamos ver o trabalho do nosso lar, quando André Luiz, né, mas a nossa irmã espiritual, ajudando o atual marido da ex-esposa de André Luiz. Quando ele vê o homem ali na cama onde ele dormia junto com a sua esposa, ele achou que ela não ia guardar o luto na viuvez sem ter mais um outro relacionamento. Ele ficou com raiva. Mas aí logo ele lembrou dos estudos, abrindo um parênteses, essa é a nossa postura. Quando ficarmos chateados com algo, com alguém, lembrar dessa postura do André Luiz, sair rapidamente. É tanto que quando a gente assiste o filme, aquele estado dele é como se tivesse levado ele ao umbral novamente, ao estado ali, numa região de dor. Então ele ficou com raiva, como que escureceu todo o seu campo perispirítico. E aí lembrou, e Narcisa chegou até ele, e ele narrou para Narcisa, essa companheira, o que está acontecendo. Ela convocou espíritos ligados à natureza e recolheram da natureza essa energia plana para manipular essa energia e colocou na água, onde curou uma tuberculose daquele companheiro. Ele tomou água, no outro dia ele nasceu, ele acordou bem. Olha ali no livro, mostra André Luiz, eles manipulando essa energia da natureza. E se a gente observar, a maioria dos remédios são extraídos das plantas. Então, a gente vai ver como que isso tem um sentido lógico. A pessoa que tem esse hábito de estar em contato com a natureza, uma alimentação mais saudável, pensamento elevado,
que toma bastante líquido, que não tem o hábito de usar o álcool, que não tem o hábito da droga, o cigarro, o tabaco, outras substâncias, ele vai ter uma saúde muito rica e vai também ter condições de doar energia. Mas não adianta só a energia do corpo. Ele também tem que melhorar a energia da alma com a sua transformação moral, espiritual, pensamentos elevados, o estudo, a fé, para que ele possa fazer esse trabalho de vinculação com o mundo espiritual. Portanto, no chakra esplêndido, só tomar um cafezinho aqui, não repara não, viu? Vou voltar para a Terra aqui. Portanto, no chakra esplênico são o que é infeliz. É um estudo que ele fez, que não é bom. Pouca ingestão de líquidos. Olha que interessante, a desidratação, ela surge por pouca ingestão de líquidos. E quando a pessoa está desidratada, a gente vê uma combinação do sal e do açúcar para formar um soro caseiro. Olha que interessante. A água de coco, então o soro. Então, é muito líquido, que eu vou dar o líquido para ele. Uma alimentação condimentada. Então, pouca ingestão de líquido vai levar à desidratação. Uma alimentação condimentada, com muito condimento também, vai ser prejudicial. O exercício físico excessivo é um gasto muito grande de energia. Às vezes a pessoa faz muitos exercícios físicos e não consegue repor essa energia. Às vezes com medo de engordar, de pegar peso e desenvolve uma anorexia, uma bulimia. Então, ele tem que queimar energia, mas tem que repor. Por isso que fala sobre calorias. Uma energia no corpo, que o corpo suporte bem, desenvolva bem. Mágoas não resolvidas e irritabilidade. Porque a mágoa é beber veneno querendo que o outro morra. E essa irritabilidade excessiva, ela atua muito na bilis, onde está ligado esse plexo. As pessoas bilosas, ela está enfesada, os odores fedem daquela energia do intestino, das fezes, vai para a cabeça dela. Por isso que ela fica atordoada. A irritabilidade, a pessoa irrita por qualquer coisa. Então, como que uma pessoa dessa vai dar paz? A pessoa que tem mágoa, como que ela vai dar paz? Ontem a gente fazendo uma palestra, né, uma live no Saúde Espiritual sobre as emoções que adoecem, eu achei muito interessante essas questões, que a irritação, ela atua muito no fígado, nesse sistema hepático. A tristeza no sistema renal. E o medo, ele vai ao contrário. E o medo é isso mesmo. O medo vai ser na renal, a tristeza vai na região pulmonar e a raiva nessa região hepática do fígado. O que é bom para esse chakra? Ingestão de muita água, alimentação natural com o mínimo de condimentos, exercícios físicos regulares e dentro dos limites individuais, superação de mágoas, paciência e bondade. Então, a gente observa, se nós queremos ter esse fluido vital bom, saudável, é fazer isso. Gestão de muita água, uma alimentação mais natural, com menos gordura, com menos condimentos, exercício físico regular, porque ele é bom para o coração. Tem um otorrino em Minas Gerais que ele observou sobre as emoções que adoecem
uma vez, ele faz com os pacientes um encontro que é chamado horta comunitária. Ele pega os pacientes ali que estão com problema emocional, eles têm um espaço que eles vão mexer na terra com as plantas, e ele viu o resultado que isso está dando, muito rico, esse resultado. Superação de mágoas, paciência e bondade. Então, a pessoa impaciente, a pessoa que é impaciente, que não é bondosa, ela está na treva, com todo carinho. Alguma dúvida? Então, nós vamos passar para o chakra fundamental, ou genésico, ou básico, o plexo sacro. O plexo sacro, sistema raquidiano, L5 e S1 a S4, vértebras, quinta lombar, da primeira à quarta vértebra sacral. Glândulas, agônadas, que é o testículo e ovários. Testículo masculino e ovário feminino. Inervação, ele está no ânus, no pênis, no clítoris, períneo, nádegas, calcâneo e nervo ciático. Ele comanda. Olha como muito interessante essa questão divina do nosso corpo. Como é que nosso corpo é fantástico. Cada sistema tem uma ligação espiritual, que esse chakra busca essas energias. E sendo que o chakra, o coronário, é o principal, que é o distribuidor. O chakra genese, como é chamado, localização e morfologia, situado na base da espinha dorsal, no períneo, entre ânus e órgãos genitais. Ele está ali naquela última vértebra ali. Exaustor de 4 pares. 2 vermelhas, 2 vermelhas e 2 laranjas. Vamos ler assim. Força vitalizadora poderosa, Kundalini, que é a energia da terra, energia telúrica. Por isso que é muito bom andar descalço. Então, é muito exercício, né? Aquelas crianças que brincam na terra, ali ela cria uma proteção muito grande. O seu sistema imunológico desenvolve defesas e muito raramente eles vão ficar tomando antibiótico, né? Porque é um processo. Mas hoje, todo mundo dentro do apartamento, todo mundo calçado, está um excesso, vai pegar bactéria, vai pegar isso, os meninos, está tudo bacterizado, está tudo danadinho. Fica tudo preso na frente da televisão, no computador, nisso, por isso estão esses meninos. Que antigamente, não, com todo respeito, tá? Antigamente não tinha esse negócio de TDAH, TDA, os meninos eram levado, menino levado. O pai põe o menino para ali para fazer isso, para fazer aquilo. Aquele menino ali, salvo aqueles que tinham realmente um problema mental, mas era desenvolvido, vinha para brincar com os meninos, vinha fazer isso, carrinho de rolimã, e a gente brincava disso, e às vezes estava na rua ali com todo carinho, saía no tapa, um com o outro, chegava em casa machucado, arranhava, caía da bicicleta, e brincava no barranco, chegava todo sujo, e os pais olhavam para a gente, e o carinho, não era aquelas crianças que estavam o dia inteiro na frente da televisão. Tem muitas crianças, eu estava lendo uma matéria de uma fonoaudióloga, ela falou que muitas crianças chegam no meu consultório com diagnóstico de autismo, e quando eu vou olhar, elas são crianças que são educadas na telinha de um computador, ou de uma televisão, de um celular, ou de um tablet, ou de um notebook, em geral. Com quem que ela vai conversar? Ela vai ficar parada ouvindo. Então, há necessidade da evangelização, dos pais tirar um tempo, brincar com as crianças, ligar um pouco o computador, brincar mesmo, andar de bicicleta, fazer isso, brincar de bola, brincar com a menina ali de casinha, que algumas casas brincadeirinhas em casa,
isso tudo desenvolve. Mas não, chega em casa, cada um vai para um quarto, um computador. Então, infelizmente, até o ser humano, o adulto, tem hora que está ficando autista, no sentido não da doença, mas ele só fica olhando para o celular. Está comendo olhando para o celular. Sai, está com o celular na frente. Vai para o banheiro, está com o celular. E faz isso com o celular. Então, como que vai ter um equilíbrio? Porque o cérebro tem que trabalhar por etapa. Na hora da comida, o cérebro vai trabalhar para a digestão. A pessoa está na frente da televisão, daí o que o cérebro está fazendo? Está tendo uma cena lá, ele está captando, julgando no metabolismo orgânico, ou o que ele está julgando? Uma energia conforme aquela emoção. As pessoas vão para o banheiro, às vezes vai levar o celular, ver alguma coisa, o cérebro, como que ele vai trabalhar naquele momento ali? Ele vai confundir. Aí as pessoas vão ter problema de hemorroida, vão ter problema de intestino ressecado, vão ter problema disso, porque o cérebro não conseguiu trabalhar bem. Então, a gente tem que observar muito isso, mudar hábitos, que é um desafio fantástico para nós. Então, hoje nós estamos todos psicoadaptados na rede social. Tudo, é o dia inteiro, é o momento quase todo. Nós estamos ali. Eu acho que quando nós chegarmos no escritório, nós vamos ficar olhando para a mão, achando que tem um celular. Eu virou um hábito. Acho que lá no mundo espiritual, no umbral, está todo mundo quietinho. Acho que não está tendo nem briga no umbral. Porque está todo mundo com a mãozinha assim, olhando, vendo o celular. É só mesmo para a gente dar uma descontraída. Revigora o sexo. Guia a modelagem de novas formas entre os homens. Então, ele vai a modelar de novas formas. Então, na reencarnação, nós vamos... Falou, Ana. Então, nós vamos ver aí que ele vai atuar no processo da encarnação, né? Ajudando na formação do corpo humano. Transforma vigor mental, arte de criar. Olha como é muito interessante isso. A energia sexual é uma energia criadora. Então, a pessoa não precisa de cair no campo de desregramento sexual. Ele pode usar essa energia para a arte. Olha que interessante. Estabelecimento de estímulos criadores, com vistas ao trabalho, à associação e à realização entre as almas. Foi o que Chico, quando Divaldo Pereira Franco, uma narrativa deles, como que eles queriam educar dois jovens, essa energia sexual, como ia trabalhar, e Chico ali explicando para Divaldo como Emmanuel orientou ele a pegar essa energia desse plexo, desse chakra, né? O sacro, e trabalhar essa energia, trazendo ela para o coração e para o cérebro, para espiritualizar-se. Foi aí que Chico conseguiu. E aí Chico fala com Emmanuel que ele queria casar, que ele queria ter filhos, que ele queria ter uma família. Emmanuel falou: Chico, você já tem muitos filhos e você é bígamo. Aí Chico falou: que isso, Emmanuel? Você tem filho comigo, você tem filho com Alda de Souza, com Maria Dolores, com André Luiz. Ele falou: como assim os filhos? Quando nós vamos psicografar, Chico, o nosso pensamento é fecundado no seu cérebro para surgir o livro ou a mensagem. Então, você tem muitos filhos. Então, Chico tem mais de 416 filhos, que são os títulos de livros. Então, essa energia, ela pode ser trabalhada para a mediunidade,
ela pode trabalhar para o bem-estar, não precisa nesse questão desse desregramento. E é uma energia muito intensa, que é uma energia criadora. Então, a maioria do ser humano não tem muito controle sobre ela. Muito controle. Alimenta os outros chakras. Então, nós vamos vendo aqui, né? Nós vamos ver a fotinha dele, só para a gente ter uma noção. E aqui embaixo vai falar. A força primária, a Kundalini, que emana da Terra e assemelha-se a uma corrente de fogo líquido, faz parte do chakra genésico. Esse irradia 4 raios. Vermelho alaranjado. Vai aos órgãos genitais e proporciona energia à natureza sexual. Penetra no sangue e mantém o calor corporal. Então, a pessoa percebe a mudança do calor físico por esse chakra. Quando a pessoa se recusa com persistência a ceder os impulsos de natureza inferior, é possível obter um efeito notável, muito importante. Por esforços prolongados e energéticos, o raio vermelho-alaranjado, desviado de seu itinerário, pode ser dirigido para baixo e para cima, para o cérebro, onde os seus elementos sofrem profundas transformações. É o que Chico fez. Ele espiritualizou, e onde ele trabalhou essa energia para ter essa paz, esse equilíbrio. Porque é uma energia tão profunda que, às vezes, a maioria dos encarnados tem dificuldade de detê-la. Houve uma vez que nós não vamos conseguir chegar no amor verdadeiro, mas que a gente sentiria algo muito próximo com a energia sexual. Essa energia, ela começa a ser produzida nesse chakra e vai ser distribuída para todos os outros? Sim, que é uma energia criadora. Qual que Chico fez? Ele trouxe ela para o sentimento, ele usou ela para o trabalho de espiritualização. Trouxe para o coronário, onde ele usou a potencialidade do conhecimento, o amor com o conhecimento. E se ela ficasse embaixo, teria dificuldades, ele teria os impulsos para ter uma relação sexual. Ela ficaria no sexo, mais na parte da sexualidade, que é o trabalho dela. Então, nós temos que ver justamente aí que liga os espíritos viciados no sexo, para estimular no outro o desejo. Por que eles falam que a relação sexual tem que ser feita com amor? Porque quando o casal se ama, nesse momento da relação com responsabilidade, é o coronário do amor, é aquela manifestação profunda, porque o objetivo principal dela é a perpetuação da espécie. Tá? Mas, quando chega um momento que não tem mais filhos, não quer ter mais filhos, tem um controle da família, né? A organização familiar, o casal, na relação com responsabilidade, ele troca essa energia, ela passa troca de energia, porque os dois estão bem, se amam. Agora, quando é uma coisa instintiva, por exemplo, dentro da pergunta do Lucas, por exemplo, as pessoas, né, que têm o hábito de ir para motéis, ali fica espíritos viciados no sexo, vampirizadores esperando os casais chegarem ali. Ah, mas eu vou ali, eu oro. Tudo bem, mas eles vão estar ali. Ali é um ambiente já viciado para essas
energias que nem sempre vão ali, pessoas com esse intuito de um casal sério que quer comemorar um matrimônio, que quer comemorar uma data, é melhor não, porque ali é um lupanar de luz, como fala a espiritualidade. Então, nós vamos observando que ali fica aqueles espíritos. E naquela entrega ali, esses espíritos que foram os homens viciados ainda, o desregramento sexual, eles vão participar dessa relação. Então, o médium, ele tem que tomar muito cuidado, educar essa energia, senão potencializa pela inspiração dos espíritos inferiores e ele pode cair em algumas tentações nessa área e depois sofrer profundamente. Lembro, na época que a gente entregava café da manhã aqui em Patinho, na região dos motéis, a gente saía de lá meio que todo encharcado, e era uma coisa muito, sabe, era uma coisa de chegar e tinha que sair imediatamente, porque era muito, muito danoso, sabe? Muito tenso. Então a gente tem que estar bem equilibrado, pensar, fazer as escolhas. Isso cada um tem a liberdade de fazer o que quer, mas todos nós temos a liberdade de semear, mas a colheita é obrigatória, né? Então a gente está fazendo um estudo, simplesmente fazendo estudo, não querendo com isso dirigir a vida de ninguém, não é isso. Nós estamos trazendo um estudo para a gente entender que a doutrina espírita ela é uma ciência. Então, eu estou... Pois não, Giane? Oi, José, boa noite a todos. Boa noite. No atendimento espiritual que a gente faz, nós atendemos uma pessoa que o Rony falou com ela, por causa dessa viciação, que ele mantinha uma ligação de energia com todas as pessoas que ele já tinha relacionado, como se fosse uma rede, com luzes, né? Então, quando ele pensava na questão sexual, todas as pessoas que ele já tinha relacionado, elas pensavam nele. E eu estou tentando fazer uma correlação com esse chakra, não estou conseguindo, sabe? Se você puder me ajudar, eu te agradeço. É justamente porque quando tem esse anseio, vai emitir a energia dele, a energia telúrica, por exemplo, né, que é uma energia vermelha, ela dá muito da Terra, ela é muito ligada ao plano inferior, que a gente vê aí, que é um chakra básico, que é um chakra mais visceral. Emmanuel fala que em toda relação, nós deixamos a nossa marca em alguém, vinculou. Se aquela pessoa vier suicidar ou ficar enlouquecida pelo engano, às vezes nós prometemos ela algo e não cumpre, nós somos corresponsáveis também. Então há essa ligação, porque essa energia de uma pessoa que tem um vício na área da sexualidade, ela é expandida. Para a gente entender isso um pouco, quando nós estávamos fazendo um seminário sobre sexo, que nós fizemos, né, sobre energia sexual, a espiritualidade fala para nós, principalmente o espírito Joana de Anjos, quando a gente olha para alguém, o cérebro, a gente olha para uma pessoa e teve uma atração, achou ela bonita, ou o corpo bonito, o organismo, o cérebro já libera a luliberina, que é uma energia ligada à sexualidade. Depois a ocitocina, que é uma energia que vai aumentar o prazer. E se a gente não tiver controle, se o outro corresponder, há uma ligação. Na hora após a relação sexual com equilíbrio, o corpo doa a dopamina ou a endorfina, onde há o relaxamento. No pessoa, por exemplo, nos psicopatas, no abusador, ali no estuprador, por exemplo, ele tem essa energia ali, esse centro de força totalmente desregrado. Os espíritos vampirizadores
junge a ele, aumenta o potencial pedófilo. A gente viu no livro Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda. Aumenta aquilo ali, a pessoa ela vai à busca, ela não vê a criança, ela não vê isso, ela não vê o idoso, ela não vê ninguém, ela vê a energia sexual, ela querendo alimentar-se, matar a fome. Depois disso vem, quando acaba essa energia, que essa energia é intensa, vem a ressaca moral, que às vezes é no adultério. Às vezes a pessoa comete o adultério, depois ele arrepende. Meu Deus, o que é que eu fiz? Porque aquela energia acalmou, o cérebro parou de doar a luliberina, a ocitocina e tantas outras energias da área da sexualidade e jogou a dopamina e a endorfina e houve o relaxamento. Então aquela força acabou. Então não tem aquela energia e a pessoa vai pensar, que loucura que eu fiz. Mas se é uma pessoa viciada, após sair dali meio na ressaca, consciência de culpa, no primeiro momento volta novamente. Por isso que nós temos que vivenciar o equilíbrio com muita naturalidade, vigiar, porque Jesus fala, cuidado para não cometer adultério em pensamento. É por isso, porque é pelo pensamento que essa energia vai. Então, a gente vai observando aqui no livro Sexo e Obsessão o caso daquele padre que era pedófilo. Ele voltava do mundo espiritual encharcado daquela energia. Quando ele participava no mundo espiritual, por causa do vício, ele voltava com aquele apetite, como uma fera para abusar das crianças. E depois ele vinha um arrependimento profundo nele, porque quando passava, vinha uma consciência de culpa, mas estava viciado, estava num processo obsessivo profundo. Deu para entender, minha companheira? Minha amiga? Sim, muito obrigada. Muito obrigada. Helena. Helena. Alô, ô, Zé Francisco. Oi. Foi o celular. Eu não estou querendo perguntar nada, não. O celular foi caindo na hora que eu segurei. Bateu na mãozinha. Obrigada. Não, obrigada. Ouvi seu sorriso me animou. Ah, tá bom. Alô, minha querida. Tá ótimo o estudo. Obrigado. O alaranjado passa a amarelo puro e intensifica as faculdades intelectuais, quando essa força é trabalhada com o plexo coronário. Tá? O vermelho carregado torna-se carmesim, vermelho puro, não carregado, e reforça a afeição desinteressada. Então, não há aquele processo, é aquele amor mais puro, como o Lucas perguntou, que nós desenvolvemos. Desenvolvemos, sim. Então, a vida é uma relação. Emmanuel nos fala, no livro Vida, Pensamento e Vida, que nós estamos ligados uns aos outros por fios invisíveis do pensamento, como numa teia de aranha. Tá? Perdeu a conexão. Então, nós vamos observando como que nós podemos trabalhar. Aí eu não dou conta, se eu me esforçar, se eu trabalhar. Então, essas pessoas que fazem esse voto de castidade, esses missionários, eles tiveram que trabalhar. O Chico, o Divaldo, tiveram que trabalhar profundamente para espiritualizar essa energia sexual. O espírito que efetuou essas mudanças citadas acima ver-se-á livre dos desejos sensuais, onde a libido ela vai ficar controlada. Então, a gente vê que na fase da adolescência ali, ela é muito intensa. Esse hormônio é muito intenso. E é ali que começa, os desejos.
A menina passa a largar a boneca e apaixona por um boneco. O menino lá com o carrinho e apaixona por uma boneca viva. Aí a gente começa a não entender, meu Deus, que sentimento é esse? Eu não tinha isso, porque a epífise, que é a produtora, né, que trabalha nessa energia, ela desperta, ela ativa essa energia. E esse chakra é ativado. Para quê? Para que a perpetuação da espécie, não simplesmente para ter relação sexual irresponsável. E hoje, com todo respeito, como essa energia está sendo usada abusivamente. Liberação do aborto para que as pessoas tenham liberdade, não precisar usar preservativo, não precisar usar nada. Olha como está. Então, há uma viciação. Então, as trevas, há um trabalho desses espíritos viciados, trabalhando nessa questão. Então, hoje, com todo o respeito, com as exceções cabíveis aqui, a maioria dos namoros já não são mais namoro. Ele é uma relação sexual. Eu ouço muitos dos jovens dizer, não existe nenhum namoro mais sem sexo. O sexo foi para a cabeça. Ao invés de vir para o sentimento, ele foi para a cabeça. E aí nós estamos vendo essas relações abusivas, esses estupros, essas loucuras que estão acontecendo. Primeiro, nós vamos ver essa energia sendo trabalhada nas músicas. Observem essas músicas obscenas, ele trabalhando ali o tempo todo ali na motivação, na expansão de desequilibrar esse chakra. E está lá no livro dos médiuns, todo aquele que sente em determinado grau a presença dos espíritos é por isso médium. Toda a humanidade é médium em grau diversificado. Então, então, vamos lá. Antes de despertar o Kundalini, é absolutamente essencial que o espírito tenha atingido certo grau de pureza moral e também sua vontade seja suficientemente forte para dominar essa força. Tem que ter um esforço hercúleo para dominar essa força, que é uma força viva, é uma força atuante em todos os reinos. Então, quando coloca a semente na terra, ela vai fecundar a terra para nascer a espécie, o pé de laranjeira, alguma coisa, fecundou. A semente foi fecundada na cova escura. Então, a gente tem que observar que isso aí perturba mesmo. Então, a gente tem que trabalhar muita concentração, muita meditação, muita harmonização, para que não caiamos em adultério, para que não venhamos buscar outro compromisso externo. Se o relacionamento não está dando certo, conversa, procura um terapeuta, se viu que não está dando certo mesmo, é melhor separar do que trair o outro, porque deixa uma marca muito dolorida. E depois cria uma consciência de culpa que não é brincadeira. Então, vamos lá. Seu movimento descontrolado produz frequentemente intensas dores físicas e pode até romper tecidos. Olha a força dessa energia. O despertar dessa força conduz os puros à libertação e os tolos à escravidão, aos instintos inferiores. Eu acho muito lindo a misericórdia divina. Deus como disse o jovem, Deus é dessa. É muito lindo. Você vê que na criança não tem. Que a criança não tem. Isso vai chegando, essa alimentação, essa manifestação, começa na pré-adolescência, naquele momento em que o espírito vai tomando conta de si mesmo, o corpo vai se formando.
chega à idade, ali na maturidade, aquela força começa a declinar-se, já não há essa libido tão forte ali no idoso, chega até parar, acabar essa energia, porque o cérebro agora produz outra energia, e ali nós vamos vendo um processo. Mas, às vezes, nós vamos encontrar o idoso que é desregrado desde cedo, abusar de crianças. José, Oi. a energia sexual ela está no chakra básico. Então, se essa energia não está controlada, todos os outros chakras não ficam certos, né? Não, porque na hora que a pessoa vê para produzir essa energia, o pensamento é de sexo. Pensamento é de sexo. Quem que vai falecer? Captou energia, o cérebro vai produzir um hormônio, a luliberina e tantas outras para haver o envolvimento. Agora, quando a pessoa sente que é natural ver uma pessoa bonita, uma pessoa que vai, essa energia vai ativar, não tem jeito, vai ativar. É instinto. É instinto, porque ela é só pelos olhos. Ela pensou, acontece, mas quem tem o controle fala, peraí, que moça bonita, que rapaz bonito, né? Que corpo bacana, tal. Opa, peraí, deixa eu canalizar com o sentimento, senão só Jesus. E depois vem, né, o desespero. Por isso que a gente vê muitos médios caindo, se envolvendo em esses escândalos religiosos, porque esses espíritos obsessores, eles querem tirar o nome de Jesus aqui da Terra. Vai lá, Jane. Onde que eu li isso? Mas fala, não sei se é livro dos espíritos, não sei se é sexo, obsessão, que a energia sexual, ou a energia da sexualidade é a segunda força do universo, a primeira é o amor, né? E naquele livro que você escreveu, não é Prisões da Alma, não, é Luz na Sombra, que o Espírito fala, né? O Senhor das Sombras fala que ia investir nos espíritas, usando as quatro, uma das quatro é o sexo, né? Narcisismo, sexo, poder... E dinheiro. E dinheiro. É isso. Ele pegou as 4 verdades de Buda e colocou o narcisismo, o poder, o sexo e o dinheiro. Quando eu estava psicografando a obra, é muito interessante que eu percebi todo esse movimento deles, quando eu saí em viagem astral com os espíritos, para escrever a obra, eu observei que a maioria desses espíritos são loucos. É como animais. Alguns buscavam até a forma física, perispirítica, de entidades ali naqueles processos mais antigos, ali como animais, como imperadores, como reis, aquelas coisas. Tanto que a Marta coloca aqui um espetáculo patético. Muitas vezes, quando eu estava psicografando essa obra, eu peço licença, que eu estou estudando sobre mediunidade, eu voltava para o corpo desesperado. O coração quase saindo da boca de medo, porque eles tentavam me agredir, e totalmente espíritos ferozes, famintos para essa energia, num processo de obsessão profunda, homens, mulheres, jovens, só não tem criança, criança não tem nessas regiões, mas jovens são muitos, que permitem essa questão. Então, quando a gente observava, a gente via essa fome, e eles colocam que iam trabalhar nos jovens. Conflito em família, o sexo desregrado, tudo vale, que os pais são antiquados. Está ali no primeiro capítulo do livro, eu fiquei impressionado o que está acontecendo agora. Está ali, foi falado. Então, o que Jane falou é verdade, Jane. Porque
André Luiz coloca no livro Evolução em Dois Mundos que essa energia é o psiquismo de Deus. É o psiquismo de Deus. Só que nós vamos... É o fluido universal que cria o universo, que cria tudo. É a força criadora. Por isso que o próprio Einstein escreve uma carta para a filha falando que a maior força é o amor. É o amor. Então, o sexo com amor, ele ilumina-se. O casal fica bem. E depois que o casal ama, só de pegar na mão, só de estar abraçadinho ali, juntinhos, já não tem mais a libido, ele sente toda essa energia, ele sente todo esse prazer de estar junto. É tanto que quando um desencarna, o outro desencarna, não dá conta. Pela saudade, a gente vê muito esses casos. Deu para entender, Jeane? Sim, meu amigo, obrigada. Por nada. Então, nós vamos ver, né, que o seu movimento descontrolado produz frequentemente intensas dores físicas e pode até romper tecidos. O despertar desta força conduz os puros à libertação e os touros à escravidão, aos instintos inferiores, alimentado pelos espíritos viciosos. É perigoso lidar com esta força sem a evangelização do espírito. Que coisa bonita. É perigoso lidar com esta força sem a evangelização do espírito. Então, as nossas crianças, os jovens que desde cedo recebem essa evangelização, mostrando o que é a sexualidade, qual o objetivo. E hoje nós estamos vendo um grande problema, a ideologia de gêneros. Então, está uma confusão na cabeça do jovem que, como disse o Espírito Rony, vai ser o nosso próprio seminário Saúde e Espiritualidade, a força sexual criativa espiritualizada. Então, nós vamos ver isso futuramente. Oi? Pode falar alto. Ah, tá. Grande número de abusos e desvios sexuais, homossexualismo, é causado pelo desequilíbrio desse chakra, influenciado com frequência pela ação de obsessores, que aí encontra campo fácil de domínio de suas vítimas, seja elas solteiras ou casadas. Grande número de abusos e desvios sexuais, o homossexualismo. Agora, a gente tem que entender isso aí, eu quero até dar uma explicadinha rápido para a gente entender. No Livro dos Espíritos, na questão de número 200, Kardec pergunta, os espíritos têm sexo? Responde, não. Há entre eles amor, respeito, fraternidade, num processo de consentimento. Não há a relação. E na questão de 201, Kardec pergunta, é o mesmo espírito que nasce como homem ou mulher, ou um espírito feminino e um espírito masculino? É o mesmo espírito que não, ao reencarnar, não perturba a ordem das coisas. Olha que interessante. Então, eu posso reencarnar como homem e como mulher. Não vai perturbar a ordem. Mas o desequilíbrio que vai influenciar. Então, Emmanuel, no livro Sexo e Vida, né, ele mostra para nós, o Vida e Sexo, ele mostra Sexo e Vida, ele mostra para nós justamente que há o homossexualismo por provas e expiações, que aquele homem que abusou do sexo das mulheres, ele nasce num corpo feminino.
E a mulher que abusou dessa energia sexual, destruiu lares, fez isso, fez aquilo, nasce num corpo feminino, masculino. Aí nós vamos ver o homoafetivo masculino e feminino. Mas ao desregramento, que as pessoas colocam como bissexual, é aquele que quer sentir um prazer maior, tanto com homem, tanto com mulher. Aí é muito complicado. A gente tem que entender. Respeitamos, mas é causado pelo desequilíbrio desse chakra, influenciado com frequência pela ação de obsessores, que aí encontra campo fácil de domínio em suas vítimas, seja elas solteiras ou casadas. Então, a gente vê essas relações promíscuas, grupais, que era muito comum na antiga Roma, as bacanárias. A gente tem que tomar muito cuidado, porque nós somos espíritos ainda num processo evolutivo para desenvolver o amor. Então, não podemos criticar, julgar pedra em ninguém, mas devemos vigiar-nos. As pessoas têm liberdade de fazer o que quer e nós temos também a liberdade de fazer o que nós queremos. Então, tomemos muito cuidado para não criticar, para não trazer uma conotação esdrúxula, para não criar um preconceito como é hoje. A homofobia, né? A gente vê que é muito árduo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E no livro citado, Sexo e Obsessão, Dr. Bezerra de Menezes, conversando com o Manuel Filomeno de Miranda, ele falou do número de espíritos que reencarnaria como homoafetivo, masculino e feminino, para um processo de reeducação, de espiritualização. E nós estamos vendo isso. Casais homoafetivos consertando o erro do hétero que abandona o filho e eles criam uma família. Vai ali numa casa de adoção e adota uma criança. Então, não temos o direito. Olha o que Jesus fez com a mulher que foi pega em adultério. Aquele que tiver pecado, sem pecado, atira a primeira pedra. Pois não, Jane? A gente vê hoje que hoje em dia tem o LGBTQ+, que são várias vertentes, né? Mas eu tenho observado no consultório, eu atendo muito adolescente que fala que é assexuado. Isso também é um desequilíbrio desse chakra? Gente, vamos lá. Não é o chakra, é o espírito que é desequilibrado. O chakra é um órgão do corpo perispirítico, um centro de força que comanda essa área. O espírito que é desequilibrado nessa área, ele vai usar com potencialidade mais este chakra do que o cardíaco, do que o coronário. Tá? Então, é ele que desarranja esse chakra. Não é o chakra que leva a pessoa a ter isso, não. É o espírito. É o espírito que já traz essa conotação. Então, lá no mundo espiritual, que o espírito é assexuado, sim. Mas a reencarnação masculina e feminina é definida. Porque o sexo, os espíritos, falam para Kardec, ele está no corpo físico. No corpo físico, ele é físico. Mas a energia é espiritual. A energia espiritual que comanda essa energia sexual. Então, nós temos que entender isso. Deu para entender, Jeane? Sim, obrigada. Por nada. Obsessores e vibração sexual. Extrai a energia vital das gônadas, causa separação de casais. Então, esses obsessores sexuais, eles extraem aí essa energia das gônadas e pode gerar ou excesso ou a falta. Olha que interessante. Muitas pessoas chegam e falam que não tem estímulo
não tem desejo mais e está em um processo de desespero. Às vezes o homem jovem, a mulher, que não sente mais, às vezes é um trauma, às vezes foi um abuso, às vezes é aquela orientação errada que o sexo é pecado, que o sexo é isso, que o sexo não é pecado, é uma força criadora. O seu uso que pode gerar. Pecado é erro. Não é um pecado, a gente colocou pecado religioso, não. Pecado é erro. Então é o uso que leva, ele é uma força criadora. Senão Deus não daria para nós, não. Deus não nos daria essa força, não. A gente tomar muito cuidado para ver por que esse apetite está muito intenso. Vamos buscar um especialista para me orientar, um psicólogo, vou buscar um tratamento espiritual, vou orar, ver o que está acontecendo, ou o excesso ou a carência. Se é um problema físico, se é um problema emocional, se é um problema espiritual, para que a gente não permita esse conúbio irresponsável e mais tarde a gente arrepender. Espírito de forma animalesca, larvas, serpentes, polvos, aranhas e lagartos. Não existem esses espíritos. É o espírito que toma essa forma espiritual do perispírito, que o espírito não regride. Então, nós vamos ver essa questão aí para eles, quando eles entram, porque eles vão para o instinto. A sua consciência, a sua mente está presa só nas coisas mais inferiores. Então, eles voltam ao instinto, mas ele é portador de inteligência, depois ele vai voltar numa fase de um ser humano. A forma do espírito é do ser humano, está lá no livro dos Espíritos. O despertar dessa energia deve se processar naturalmente, lado a lado com o progresso moral do espírito. Jamais deve ser forçado, porque pode fluir para baixo e provocar a loucura no espírito, sem moral suficiente para direcioná-lo para o cérebro. Olha como essa força é criadora, que se eu trago ela aqui para o coração, se eu trago ela aqui para o plexo solar, vai desenvolver em mim a gula, a ânsia de alimento, que é aquela energia que eu queria comer o tempo todo, a compulsão alimentar. Se eu trago aqui para o coração, vai me trazer o amor profundo. E eu trazendo para o cérebro também a força criativa, o entendimento, a espiritualidade, ela aumenta. Mas se ela fica só embaixo, ela vai provocar a loucura. Que é uma força tão forte, a pessoa vai mergulhando nessa viciação do sexo, e o cérebro não só vê essa energia, só energia, e vai adoecendo e pode chegar à loucura, e também provocado pelos espíritos viciados. Olha no livro dos Espíritos, Kardec pergunta, os espíritos podem influenciam nos nossos pensamentos, nos nossos hábitos? O espírito e na nossa vontade? Os espíritos responderam para cara, sim, muito mais do que imaginais. São eles que vos dirigem na maioria das vezes. Que tipo de espírito? É conforme o meu pensamento e meu sentimento. Se é elevado, espíritos superiores. Se é pensamentos inferiores, espíritos viciados. Resumindo, aspecto espiritual, autorrespeito, que a mãe consegue o amor pelo filho. Esse amor maternal, paternal, o amor pelas pessoas, ele trabalhado dá o autorrespeito. Eu me respeito, se eu me respeito, eu respeito o outro. Necessidade básica, criatividade nas relações afetivas, emoções, possessividade e comunhão.
quando ele está todo destrambelhado. Olha, essa posse nos relacionamentos abusivos, que leva, às vezes, ao feminicídio e também à morte do homem. Muitas mulheres, nessa possessividade, ela mata. É aquela comunhão doentia que quer meu. Se não é meu, não é de mais ninguém. Órgãos, que é a auto-obsessão, obsessão de encarnado para encarnado. Mas, no fundo, tem um desencarnado orientando o encarnado para obsediar o encarnado. Tripla obsessão, ou dupla obsessão. Órgãos associados: útero, intestino grosso, próstata. Alguns estudiosos falam que o homem muito austero, esse homem muito preso aos instintos do machismo, tem muita facilidade de desenvolver o câncer de próstata. E a mulher pode ter problema sério no útero, quando ela entra nessa possessividade, nesse comando, ela pode ter problema sério urinário, no intestino, não raro até mesmo um câncer. Doenças associadas: síndrome do intestino irritável, lombalgia. O que é lombalgia, Lucas? Lombalgia é dor na região lombar. Dor na região lombar. Lombar. Entre L1 e L5. Né? Temos nervos que ramificam e aí nós temos compressão de nervos. Então é uma lombalgia. Chique, né? Não, nunca tinha ouvido isso, nunca te perguntei. O Lucas é um nosso amigo aqui, que é um estudante de medicina e tem um largo conhecimento, então eu estou bem assessorado. Problemas reprodutivos, infertilidade, amenorreia, endometriose, cisto ovariano, câncer de ovário, erosão cervical, cervicite e câncer cervical, TPM, fibroma, menopausa, doença testicular e da próstata. Olha as doenças que estão ligadas. Quantas mulheres não têm condições de ter filho hoje que gostaria de ser mãe? O passado vai responder. Esse câncer, cervicite, câncer cervical, é tudo relacionado a colo de útero, tá? O câncer cervical, tudo ligado ao colo do útero. Obrigado. A gente tem que buscar os universitários. Tem Manu e o Lucas aqui. José, Oi. só um comentário. Eu tinha SOP, que é o síndrome do ovário policístico. E tinha vários cistos no meu ovário. Fiz um outro ultrassom depois e não tem mais. Aí o Rony disse que foi devido ao meu trabalho na região do merecimento. Olha que interessante. Manu falou um pouco baixo, mas ela colocou para todos nós aqui, que os microfones estão abertos, que ela teve o SOP, que é o útero policístico, ou antigamente chamado útero infantil, que é um útero com várias possibilidades de ter filho. Mas tem. Tá? Que minha filha, ela tem esse útero policístico e é mãe de uma menina linda chamada Tereza, minha neta. E eu fazendo, gente, esse voo, né? Isso pode dar uma descontração. E Emanuele coloca para nós que depois que ela começou a trabalhar mediunicamente, o trabalho da caridade, mudando os seus pensamentos, ela fez o exame e o útero voltou ao normal. Ela perguntou ao espírito que dirige o nosso trabalho, irmão Rony, ele disse que foi pelo seu merecimento. A conquista foi dela, ela conseguiu reverter. Olha como que o trabalho do bem, olha como a mudança mental, conseguimos mudar essa questão. Alguns estudiosos falam que até no câncer, conversar com as células
para que elas reajam. E nós vamos ver resultados fantásticos. Então, nós estamos vendo que todo esse processo dessas doenças, desses sintomas, como a TPM, a menopausa, estão ligados a esse centro de força. É ele que comanda o movimento, mas para controlar o espírito, ele, naqueles momentos difíceis, se ele elevar o seu pensamento, ele vai influenciar as células. Então, a gente vai observando, por isso que, às vezes, tem necessidade de tomar medicamento, porque vai jogar no corpo físico para um tratamento. Então, aqui nós vamos ver, né, algumas fotos do funcionamento dele, mas eu não vou entrar muito nisso aqui, não. Portanto, no chakra genésico são, o que é lamentável, abusos sexuais, uso de afrodisíacos, excitantes e estimulantes sexuais de toda ordem, fixação sexual, aborto, ideias criminosas, fumo, álcool e tóxicos, né, que são as drogas. Tudo isso destrambelha esse centro de força. Então, às vezes, as pessoas querem aumentar o prazer, a potência sexual, aumentar a libido, e usa, às vezes, os afrodisíacos, os excitantes e estimulantes sexuais de toda ordem. Ele tem um limite de produção de energia. Temos que entender, cada centro de força, ele produz dentro de um equilíbrio. Querer aumentar é ser viciá-lo, é trazer desordem para ele. Então, se está com problema de uma pouca desejo sexual muito, é um tratamento, mas um tratamento com um especialista. E, às vezes, eu tenho visto muitos jovens usando esses estimulantes para ter mais prazer, para encantar as jovens. Eu ouço muitos, com todo o respeito, utilizando vários, principalmente o Viagra. Eles compram jovens. Mais tarde, ele vai trazer um problema. O álcool, o fumo, a gente vê, lá no Mar Cigarro está escrito, o cigarro provoca impotência sexual. Está lá escrito, o álcool também, a substância química, porque atua diretamente, não só nesse centro de força, em todos. São requeridos controle e educação da sexualidade e suas funções, uso de ideias criativas e ausência de vícios. Olha como que educa ideias criativas e ausência de vícios. Então, nós estamos observando aí como que funciona esse centro de força, como eles, que nós precisamos trabalhar com muito equilíbrio, e principalmente os médicos. João Luiz. Clarissa. José, boa noite. Oi. Quais seriam essas ideias criativas? Na arte, pensamentos elevados, trabalho de assistência social gratuito ou caridade, como é chamado, desenvolver a concentração, a meditação, para não ficar com uma ideia fixa, como aqui falou, olha para você ver aqui atrás. A fixação sexual. Tem pessoa que vê sexo em tudo. Ele respira sexo, ele pensa em sexo o tempo todo. Então, é usar essas ideias criativas. Vou
aprender a tocar um violão, eu gosto de música, de dança, exercícios físicos, né? Uma academia, uma caminhada, ir para a natureza, uma boa leitura, uma boa música, como se diz, irrigar o cérebro de coisas elevadas. E isso faz muito bem. Tá, joia, obrigada. Por nada. Então, nós temos que observar. Por que eu falei dos médios, principalmente? Porque o médio, ele traz uma sensibilidade muito intensa. E, então, quando um espírito liga ao médio pela sua afinidade, ele vai trazer para o médio toda a sua emoção, todo o seu desejo, todos os seus sentimentos. Se esse médium for deseducado, principalmente nessa área que nós estamos estudando, nesse campo aqui da sexualidade, se chegar um sexólogo inveterado, desencarnado, ele ligando a esse médium pelo fio da afetividade entre ambos, vamos dizer, criou uma afeição pela assimilação da corrente mental dele, que é a sintonia. Ele vai começar a buscar esse companheiro para atender às suas necessidades. E esse médium ceder num processo obsessivo que criou esse vínculo psíquico, quando ele vai ter uma relação sexual, esse espírito está participando, porque está jungido ao seu corpo espiritual. Por isso que a oração, o culto no lar, protege o nosso lar das investidas das sombras. Então, é muito importante. E também, não só nessa área, se aproxima do médium um espírito que tem o vício das drogas, e se esse médium faz uso de substância química, se achar nele um campo propício pela afinidade, mesmo que ele já foi um usuário, eu peço licença a vocês, que eu já fui dependente químico do álcool de substância química na minha adolescência, na minha mocidade. Eu não era espírita, eu não conhecia nada, então eu acabei adentrando por esse campo doloroso. Então, eu notava que era potencialidade. Às vezes eu estava na minha casa ali quietinho, vi uma ideia, vamos à droga. Eu achava que era eu ia usando, vamos beber. Mais tarde eu conheci a doutrina espírita, e quando eu li o livro Sexo e Destino de André Luiz, nós vamos ver um quadro daquele senhor sentado ali na sua poltrona, lendo seu jornal, 9h da manhã, um dia de semana, e ele tem um barzinho em casa. Esse negócio de ter barzinho em casa é muito sério, às vezes. Porque, às vezes, os espíritos, eles sabem que nós temos barzinho, ele tem facilidade de adentrar ali, ele fica esperando para que nós tomemos a bebida. Então, o espírito chega perto daquele senhor, trabalha no seu centro da memória, no seu centro da glutação, vamos dizer assim, e fala, e manda uma ordem de pensamento: quero beber. Na mesma hora, o seu centro do paladar começa a salivar-se, e vem a ideia de beber. Ele levanta, vai no barzinho, naquela estante ali cheio de bebida, coloca uma dose de uísque, toma. O espírito jungido ao seu perispírito, ele suga o lado etílico, vibracional pelos pulmões daquele espírito encarnado, porque está perispírito. O líquido, aquela parte física do líquido, fica no estômago, mas o álcool que evapora, o espírito suga. E uma coisa dolorosa é ver um espírito
embriagado ou dependente químico caído, sofrendo porque não tem o corpo físico para diminuir. Então, nós, médicos, temos que tomar muito cuidado com o que nós pensamos, que nós gostamos. Por isso que a espiritualidade pede a disciplina, o controle de nossos pensamentos. E também, mas eu não tenho vício, mas eu tenho a raiva excessiva. Os espíritos inferiores vão potencializá-lo. Eu tenho um hábito de falar na vida dos outros, vou potencializar. Eu não gosto da mediunidade, eu estou ali porque eu tenho que pagar para não nada disso. Os espíritos vão potencializar para a pessoa abandonar, para a pessoa sair. Eu estou com problema de relação no meu casamento, e eu começo a pensar aquilo que não dá certo. Eu posso atrair um espírito, ao invés de buscar a solução, eu ligo psicamente a uma entidade que possa me trazer mais problemas. Então, eu gostaria de agradecer a vocês. Obrigado pelo carinho, pela atenção de vocês, para que nós consigamos dar continuidade no próximo estudo. Que Deus abençoe a todos vocês. Muitíssimo obrigado.